Pessoal, esse talvez seja um dos vídeos mais importantes do nosso canal, tá? E logo quando eu ia começar a gravar o vídeo, o vizinho ligou o som de maneira inexplicável, tá? E eu nem culpo o vizinho, tá? Porque o assunto que eu vou tratar, ele vai expor, vai trazer à luz uma verdade do mundo espiritual que eu tenho certeza que as forças demoníacas não querem que você saiba. As forças demoníacas não querem que essa verdade sobre o mundo espiritual seja compartilhada. Então, eu acredito que já está acontecendo interferências no mundo físico devido a ações do mundo espiritual, tá? Então, essa situação de agora, minha esposa é minha testemunha, eu ia começar a gravar e o meu vizinho ligou um som alto com música de funk, isso não é por um acaso, tá? Tem uma explicação, e a explicação espiritual. O tema do vídeo hoje, você dificilmente vai encontrar na internet, da forma como eu vou expor, de maneira detalhada, e dificilmente você vai encontrar uma pessoa como eu, falando o português claro, entendeu? O português assim, da forma como ele é, sem eufemismo, sem eu tentar esconder alguma parte de você, cheio de não me toque, não. Eu vou falar a situação como ela é, tá bom? De forma clara, para que você tenha esse esclarecimento. Então eu sempre faço esse apelo. Não acredito em Deus, sou ateu. Assista como algo ficcional. Assista como algo, como se fosse um filme, como se fosse uma série, como se fosse algo, um entretenimento, algo que vai te distrair. Porque eu tenho certeza que você vai achar super interessante. E pode vir a ser que você tenha seu coração tocado posteriormente e você chegue à conclusão de que isso não é simplesmente algo ficcional, isso é realidade, tá bom? E se você é evangélico e tem a tua fé pautada nas escrituras sagradas, eu espero que isso, olha só, isso, gente, isso é espiritual, tá? Isso é espiritual. O som foi ligado, o ar-condicionado foi ligado, tudo para atrapalhar a mensagem do vídeo. Então eu peço que você foque na minha mensagem, porque pode acontecer agora que a tua mulher vai querer falar com você, o teu esposo vai tentar falar com você, sei lá, a tua mãe vai entrar no quarto, vai te chamar. Tudo vai acontecer nesse momento para tirar a tua atenção desse vídeo, tá? Talvez a luz vá apagar, o ring light vai parar de funcionar, porque o mundo espiritual, os demônios não querem que eu passe essa mensagem para você. Então isso é mais um... eu tô aqui há horas, tá, com a minha esposa, o ar-condicionado não estava ligado, não tinha barulho nenhum, e de forma misteriosa, uma série de empecilhos, no momento que eu tô gravando esse vídeo, começam a acontecer. Tá? Então se a luz apagar, se acontecer alguma outra coisa, eu vou continuar minha mensagem, tá? E talvez pode acontecer coisas aí que vão tentar te atrapalhar e tirar a tua atenção. Então foca na mensagem, tá? A grande questão é o seguinte, gente. E se você for da fé, evangélico e tudo mais, que essa mensagem possa te fortalecer ainda mais, tá? E possa te dar ferramentas e mecanismos para você entender um pouco de como o diabo trabalha, como o inimigo das nossas almas trabalha, tá? Estratégia de Satanás, esse é o tema do vídeo. Essa parte é a parte 1. Esse vídeo ele tem parte 1 e parte 2, porque a parte 1 é quando o diabo ele está regando o pecado no seu coração. Porque você precisa entender o seguinte, como você já deve saber, o mundo espiritual é um mundo legalista. É um mundo que tem uma grande lei, uma grande jurisdição, e o diabo, como um advogado de acusação, ele utiliza a lei ao seu favor para tentar incriminar e prejudicar o ser humano, tá bom? E para tentar entrar na vida das pessoas. Então todo mundo sabe que para o diabo entrar na tua vida você tem que dar brecha, você tem que dar legalidade. Isso é um tema muito debatido e conversado no meio evangélico, no meio cristão de maneira geral. Só que poucas pessoas se debruçam sobre os detalhes de como funciona a estratégia de Satanás. Na palavra de Deus, tem uma parte, eu não vou saber o versículo exato, mas tem uma parte da Bíblia, nos evangelhos, em Mateus talvez tá claro isso lá, tá explicado isso, onde o Senhor Jesus ele detalha uma das estratégias de Satanás, de que depois que ele é expulso de um corpo, ele vai vagar por lugares áridos
e não encontrando repouso, ele pega e fala o seguinte: eu vou voltar para minha casa. E se ela estiver arrumada, limpinha, arrumadinha, cheirosinha, eu vou voltar para lá com outros 7 demônios, piores do que eu. E a situação da pessoa vai ser pior do que o estado inicial. Então essa é uma das estratégias de Satanás. Satanás sai, ele vê que a pessoa não foi batizada com o Espírito Santo, ela não tem mais a presença de Deus, ela voltou para a vida de pecado dela convencional, só que ele volta acompanhado de outros 7 demônios e o estado da pessoa fica muito pior. Isso é uma das estratégias de Satanás. A estratégia de Satanás que eu vou falar hoje, a parte 1, é quando ele está fazendo um trabalho de um agricultor. É a estratégia do agricultor. Porque, para que ele se aposte da pessoa, a pessoa tem que estar com várias amarras na vida dela, ou com algumas amarras na vida dela, que fazem com que ela não consiga seguir os caminhos de Deus. Ela sempre... O ser humano, de acordo talvez com a perspectiva calvinista, mas grande parte dos arminianos também vão concordar, ele tem uma natureza caída e depois de Adão e Eva, o ser humano, para seguir os caminhos de Deus, é só pela graça de Deus, é só pela mão de Deus, porque a gente tem uma inclinação, é a depravação total. Esse é o termo teológico correto, é a depravação total do ser humano. O ser humano é depravado, é um porco que gosta da lama, é amante do pecado. Então, se não houver a mão de Deus, a intervenção de Deus, dificilmente o ser humano vai se voltar para caminhos corretos, caminhos de justiça e tudo mais, tá bom? Então precisa da intervenção da mão de Deus, certo? Então já há uma propensão do ser humano para o mal. Porém, certos seres humanos chegam a alguns níveis de maldade, de pecado, que ele fica com uma amarra tão grande que é só um milagre para esse ser humano se voltar para os caminhos de Deus. Então o diabo, espertamente, ele vai criando uma série de mecanismos e de situações na vida da pessoa, que a pessoa vai ficando escravo cada vez mais do pecado. E quanto mais escravo do pecado você fica, mais difícil é você se voltar para Deus. Mais difícil é que haja óbvio, não há impossíveis para Deus, como o próprio Senhor Jesus disse, mas fica mais improvável que você vá ter uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais você vai se afogando ali no peso do pecado, tá bom? Então, uma pessoa lisa, vamos lá, uma pessoa ali que está começando a ter consciência na sua adolescência, indo para o começo da sua vida adulta, o diabo ele vai trabalhar de forma muito pesada nessas pessoas, tá? Porque agora elas estão começando a ter consciência e são cada vez mais responsabilizados no mundo espiritual pelas suas ações. Então a estratégia do agricultor. Qual que é a estratégia do agricultor? Ó, eu botei aqui, ó, cultivo do mal incipiente. Então todo mundo já tem um mal pequenininho. É um mal, uma sementinha de mal. O diabo, como um agricultor diabólico, o Satanás como um agricultor diabólico, como um agricultor nefasto, maligno, ele vai cultivando esse mal incipiente. Pode ser um orgulho, pode ser uma inveja, pode ser uma imoralidade sexual, pode ser uma ambição, uma ganância desmedida, pode ser uma gula, entendeu? Pode ser uma raiva, pode ser um evento traumático na tua vida que ele vai cultivar para que você venha crescer, venha passar os anos e você vai se tornar um ser humano traumatizado, quebrado emocionalmente. Então não sei em qual área, qual é a semente maligna que foi plantada em você, ou que já estava plantado em você. Mas o diabo, como é um ente espiritual, ele vai identificar as sementes malignas, né, as sementes de escuridão, e ele vai plantando. Como é que há essa alimentação? Tá? A alimentação, coloquei aqui, ela principalmente acontece pelo olho. O próprio Senhor Jesus falou que os olhos são a janela da alma. Se você só vê coisas ruins, o teu corpo vai ser trevas, tá? E que trevas serão? Se eu não me engano, Jesus fala isso. Os olhos são a janela da alma. Então, através dos olhos, você vai alimentando toda a sua alma. Então, o coração ele vai ficando cada vez mais inundado de podridão e sujeira por meio da visão. Mas, em um grau menor, tem também o ouvido.
Então, se você só ouve coisas ruins, por isso que a música tem um impacto muito grande. Então o funk ele te estimula o quê? A rebeldia contra a autoridade, o funk estimula o quê? A imoralidade sexual, o funk estimula a ganância, o funk estimula o roubo, assalto, entendeu? Então, você ouvindo esse tipo de coisa, isso vai interferir, vai alimentar essa semente maligna que há dentro de você. Então, por meio dos olhos, por meio do ouvido e desses conteúdos, o diabo ele vai alimentando esse mal incipiente, tá? Beleza, o mal incipiente agora não é tão incipiente assim. Já um mal que já teve a situação da metástase, sei lá, metástase, não sei. Quando aquela doença com C se espalha pelo corpo, então tem um nome, metástase, não sei explicar, gente. Aqui é conteúdo true, tá? Conteúdo sem edição, eu errei. Vocês me corrijam aí nos comentários. Então há um momento que aquela doença com C, ela se espalha pelo corpo. Há um momento que esse pecado, esse mal incipiente, ele se espalha por todo o seu corpo. Gente, barulho vai acontecer, tá? As coisas vão acontecer, por quê? Porque o diabo não quer que eu passe essa mensagem para você, ele não quer que você foque no conteúdo dessa mensagem. Talvez você está tendo problemas aí na tua casa, a luz está pifando, o vizinho vai te chamar, chegou encomenda, tudo vai acontecer para você não focar na mensagem. Ignora tudo, foca na mensagem, que isso talvez é o vídeo mais importante que você vai assistir no YouTube esse ano. Ou em outros anos também. Então vai acontecer isso, gente. Ele vai alimentar até o ponto que esse pecado ele vai tomar conta do teu corpo praticamente inteiro. E aí que entra a grande situação. Ele vai criar, o diabo, Satanás vai criar, quando você já está com o mal tomado, porque, se eu não me engano, o Senhor Jesus, mas está escrito na Bíblia, que o pecado é o quê? Você é tentado pelo aquilo que você cobiça, tá? Deus não tenta ninguém. Isso é muito bem claro, se eu não me engano, em Tiago, alguma carta dessa, deixa bem claro que Deus não tenta ninguém. Você é tentado pela tua própria cobiça, tá bom? E essas forças espirituais se aproveitam disso. Quando chegam, e também está escrito, né, que é como se fosse um parto, processo de fazer o mal, o processo de cometer o pecado, porque o pecado ele já nasce no coração, na cobiça. Você vai alimentando o pecado como se fosse uma criança diabólica, um ser nefasto, um ser maligno, um ser obscuro, darkness, né? Na escuridão, das trevas. E você vai alimentando aquilo ali. E chega um ponto que você dá a luz ao pecado. E o que significa dar a luz ao pecado? Você vai e comete o pecado de forma material. Então o pecado já estava acontecendo em potência na sua cabeça. Ou seja, no plano das ideias. Você já estava maquinando. Como que o diabo age nisso? Beleza, o cara já está tomado pelo pecado. O pecado já está dominando o corpo dele inteiro. Então os demônios eles vão criar uma conjuntura na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, várias áreas da tua vida. Teu trabalho, na tua família, uma confusão na tua família, um problema financeiro no teu trabalho, uma situação com algum familiar seu, com teu filho, com a tua mãe, entendeu? Uma situação no trânsito, vai criar algum contexto, eu não sei qual contexto vai se aplicar à tua realidade, talvez isso já até aconteceu com você, mas algo na conjuntura da tua vida vai acontecer que vai te favorecer a praticar o pecado que já está dentro de você. Então o pecado ele vai sendo alimentado por esse agricultor maligno, que é Satanás. E quando ele tomar o teu corpo inteiro, os demônios falarem o seguinte: ó, chefe, fala aí pro mestre diabo, o sujeito ali, o nosso alvo, já está no ponto certinho, já está maturado, já está pronto para pecar. Aí eles vão criar um contexto no plano físico, eles vão agir no mundo espiritual e vão criar esse contexto, uma conjuntura no mundo físico, para que te possibilite pecar, tá? Então, não é que eles estão te obrigando a pecar, mas vamos supor, você sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Você é obeso,
tá lutando pela vida numa questão para emagrecer, tá? E você tem uma meta a atingir, tá? De perda de peso mensal. Aí o diabo ele vai trabalhar de uma forma quando aí ele vai te alimentando por meio do ouvido, por meio da visão, comida, x-tudo, sanduíche, pizza, e você está resistindo. Mas é aquela resistência que tem prazo de validade. Chega um ponto que você já está tão desejoso por romper a dieta, romper o que foi passado pelo médico para você, você já está desejando romper, comer uma pizza, um x-tudo, uma coisa. Você é um gordo, um obeso quanto mais, e você já está ao ponto do desgaste, você já está querendo, ansiando por romper com a aliança que você fez com o médico, de não comer besteira, de perder peso. E aí o inimigo ele vai criar uma conjuntura para te possibilitar comer uma pizza, vai criar um problema afetivo entre você e a tua esposa, entre você e seu filho, vai acontecer algo no trabalho, você vai ficar triste, e aí você vai buscar o conforto afetivo na pizza, no cachorro quente, no alimento, tá? E aí você praticou a gula, comeu como se não houvesse amanhã, e aí rompeu com a tua aliança com o médico, rompeu com o que você tinha estabelecido da perda de peso mensal, rompeu com tudo, tá? E aí depois que você fez esse ato, aí vem o peso na consciência, aí vem a decepção, aí vem o diabo trabalhando de novo, você é um merda, você não vale nada, você de novo não atingiu as tuas metas, os teus objetivos e tudo mais, tá? Que é um trabalho, a verdade é que o mundo espiritual, os demônios, eles estão numa guerra que não tem intervalo. Não tem, agora eu já pequei, agora eu tenho um intervalo, eu tenho 10 minutos de descanso. Não, meu amigo. Você pecou no minuto... Você pecou 5h26 de uma sexta-feira. 5h26 e um segundo depois, e um milésimo de segundo depois de você pecar, as forças do mal, inimigas da tua alma, já começam um novo trabalho para te fazer pecar de novo, para te fazer escravo do mal de novo, para te fazer servir o inferno de novo. Então é uma guerra que não acaba. Enquanto você estiver no planeta Terra, enquanto você estiver vivo, é uma guerra incessante. Não tem intervalo, não tem nada. Você está em guerra constante contra o diabo, você está em guerra constante contra a tua própria natureza, você está em guerra constante contra o mundo. E é uma guerra que não para em nenhum momento sequer. E enquanto você está dormindo, a guerra continua, tá? Então é um negócio tenebroso. Você está vivendo uma guerra e você nem percebe. Então é isso, gente. Ele vai criar uma conjuntura, um contexto para te possibilitar pecar, beleza? E você peca. E aí você vai lá e peca. E faz o que, enfim, o inferno quer. E o que a tua natureza também quer, beleza? A grande questão é o seguinte: eu expliquei o processo de cultivo, o processo de alimentação do que eu chamei de pecado incipiente. No vídeo 2, eu vou te explicar o processo de possessão demoníaca. Porque quando o diabo ele alimenta esse mal em você, essa semente maligna, e ela chega ao ponto que você está ansioso, desejoso por pecar, nesse intervalo que ele vai criar o contexto, a conjuntura, para te favorecer na hora de pecar, esse momento você está tomado pelo diabo. Você está tomado pelo espírito, talvez não de Satanás, mas de uma legião de demônios. Tá? Foi o que aconteceu com Judas. Tá? Quando o inimigo criou o contexto, a conjuntura para matar Jesus, porque a teologia entende que o diabo no primeiro momento, quando matou a Cristo, ele pensou que ele tinha vencido. Talvez no começo, quando Jesus morreu, houve a maior comemoração no inferno de toda a história. De toda a história da história. Não estou dizendo nem da história humana. Porque muitos teólogos, o pessoal que estuda, né, os estudiosos, acreditam que o diabo ele se enganou, ele fez um cálculo equivocado, que matando a Cristo ele estaria de alguma forma vencendo, e o inferno comemorou. Mas na verdade, a morte de Cristo na cruz foi a maior derrota que Deus impôs ao inferno de toda a história. Porque na morte de Cristo, Cristo comprou os seus,
e como diz na Bíblia, por um homem o pecado veio ao mundo e por um homem a salvação voltou ao mundo. Então Jesus possibilitou, até me arrepio, por meio do seu sacrifício, a compra de todos de todo mundo, os eleitos de maneira geral, de uma parte da humanidade que já estava condenada, perdida ao inferno. Essas pessoas foram compradas para Deus. Então, por meio do sacrifício de Cristo, por mais que você peque, por mais que eu peque, por mais que eu seja um merda, um bosta, um pecador, por meio do sacrifício de Cristo eu posso me lavar no sangue do Cordeiro e me arrepender dos meus pecados e me voltar a Deus. Então, até no filme Nefários, que eu recomendo todos vocês assistirem, tem um momento que, se eu não me engano, o Nefários, a entidade que está ali conversando com o advogado, com um psicanalista, sei lá, ela fala, né, que o inferno foi enganado por meio da morte do carpinteiro na cruz, porque eles pensaram que eles iam vencer, mas ali Jesus estava esmagando a cabeça da serpente. Foi uma das maiores derrotas do inferno na história, talvez, da humanidade, na história aqui dessa guerra entre o reino de Deus e o reino do inferno. Tá bom? Então beleza, ó, meu nariz queimando. Pessoal, isso aqui eu tô mexendo com coisa braba, tá? Eu tô falando contra as entidades malignas, eu tô falando da maior derrota do inferno. Então, nesse momento, as entidades estão se levantando contra mim e querem atrapalhar a mensagem do vídeo. Eu não vou parar enquanto não terminar. Então, gente, eu tô falando aqui, esse vídeo foi para explicar o processo de cultivo, que foi quando eu estava dando exemplo, Satanás criou o contexto para Judas trair Jesus e Jesus ser morto, porque eles acreditavam, conforme eu te falei, as entidades, que matando Jesus eles resolviam o problema, mas na verdade a morte de Cristo, que estava planejada desde a fundação do mundo, era justamente o triunfo gloriante do próprio Senhor Jesus e do reino de Deus. Beleza. Então, Satanás criou o contexto para Judas trair Jesus. Aí tem toda a discussão e tudo mais, ó. Independente se você é calvinista ou arminiano, a verdade é o seguinte: independente se foi predestinado ou não, gente, Judas foi responsabilizado pelo que ele fez. E ele também, é verdade que Judas foi responsabilizado pelo que ele fez, é a culpa de Judas o que ele fez, mas também é verdade que ele foi favorecido por Satanás, tá bom? Então, talvez pode ser verdade que estava decretado desde o começo da história que ele seria o traidor. Como unir essas verdades, a Bíblia não explica isso, tá? Mas a verdade é... E essa questão da predestinação não vou nem entrar. Mas duas coisas é verdade. Judas é responsabilizado pelo que ele fez, é culpa dele. E segundo, Satanás criou um contexto favorável que possibilitou, que favoreceu a Judas fazer o que ele fez. Tá? Então essa é a verdade. Satanás já tinha entrado no corpo de Judas, tanto é que fala na Bíblia que quando Jesus dá um bocado de pão para Judas, Satanás vem e toma o corpo de Judas e Jesus meio que fala assim: faz o que você tem que fazer, faz logo. O que você vai fazer, faz logo. Entendeu? Então houve um favorecimento no mundo espiritual por parte das entidades demoníacas para que Judas traísse Jesus, e Judas também é responsabilizado por isso. No nosso contexto, a mesma coisa. Você vai ser responsabilizado pelo mal, pelo pecado que você vai fazer, mas também é o conceito que eu chamo de dupla ação. É uma ação sua que você vai ser responsabilizado, mas é uma ação no mundo espiritual também. Então, as entidades elas vão entrar em você e vão potencializar o mal que você vai fazer. E vão favorecer o mal que você vai fazer. Abrindo portas, caminhos, favorecendo o contexto. Tá? Então é isso. Então, antes de você consumar esse mal que foi regado pelo diabo, você é tomado por entidade. Você fica possesso demoníaco, de forma demoníaca, tá? Então, você não vai, você não vai ter uma satisfação, você não vai ter um alívio da tensão que é gerada enquanto você não cometeu o mal, enquanto você não praticar o mal, tá? Só que essa parte eu vou falar no outro vídeo que eu vou dizer, sobre a possessão demoníaca, quando o diabo entra em você para você praticar o mal, tá, gente? Então esse vídeo foi da estratégia de Satanás, do cultivo maligno, quando ele está cultivando a semente do mal em você, até que ela tome o teu corpo inteiro. Quando ela toma o teu corpo inteiro, ele vai criar um contexto, uma conjuntura para te possibilitar consumar o pecado, praticar o pecado que já estava dentro de você, praticar na realidade para ficar exposto
perante toda a realidade que você pecou. Então, e esse momento é um grande momento de comemoração ao inferno. Mas é isso que a gente vai falar no vídeo 2, tá? Então se você gostou desse vídeo sobre a estratégia de Satanás, parte 1, dá aquele teu like maroto, dá o like. Comenta aqui se o inferno, o diabo, se levantou contra você enquanto você assistia esse vídeo, tentando prejudicar você, tentando fazer com que você não assistisse o vídeo até o final, tentando tirar a tua atenção de alguma forma, tá? Então deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, e se tiver a possibilidade de hypar o vídeo, hype o vídeo, tá? Eu vou beber uma água e já vou fazer a parte 2 do vídeo para não perder o embalo. Tamo junto, gente. Forte abraço. Fui!